Graça e paz de Jesus a todos os nossos queridos irmãos da nossa família Pibita. Quero dar um bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais nesse domingo pela manhã, dia 30 de agosto. Nós vamos começar o nosso culto de adoração ao Senhor. E tenho certeza que Deus há de abençoar a sua vida e Ele há de receber a nossa adoração, ouvir as nossas orações, e será um culto muito abençoado pelo Senhor e um culto que vai fazer diferença na nossa vida, edificando a nossa vida. Quero ler um texto com você, Salmo 19, verso 14, que diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então vamos orar ao Senhor, pedindo para que de fato as nossas palavras possam ser agradáveis ao Senhor, de maneira que ela possa chegar com um cheiro suave e ela possa promover a alegria do coração de Deus e a nossa alegria também. Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, bendizemos o Teu nome nesta manhã, queremos Te agradecer pelo privilégio de sermos igreja do Senhor e como irmãos em Cristo, num só sentimento, num só coração, vamos iniciar esse culto de adoração ao Senhor. Que o Senhor se agrade de nós, que a palavra que será ministrada, os louvores que serão cantados, a oração que será feita, tudo isso possa agradar ao Senhor. E que o Senhor possa também, diante da Tua soberana vontade, contemplar-nos com a Tua bênção e com o Teu favor. Assim oramos e fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos juntos adorar ao Senhor? Você
temporal, ainda que venham as circunstâncias contrárias, se eu e você estivermos firmados nesse Jesus, nós também seremos mais do que vencedores, porque Ele nos faz mais que vencedores. Então mantenha seus olhos firmes nesse Jesus. Socorro vem de Deus, não paro de olhar os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Ele é o nosso lugar seguro. Meu lugar seguro, minha proteção. Todo-Poderoso Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção. Todo-Poderoso Deus da minha salvação. Oh, 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 que é de onde vem o nosso socorro. Ainda que o mar esteja revolto,
Saiba que esse Deus, que é o guarda de Israel, Ele que tem cuidado da minha e da sua vida, Ele é soberano sobre tudo. Ainda que o mar esteja revolto, ainda que os ventos sejam contrários, mantenha seus olhos firmes nesse Deus, que é o nosso socorro. E creia que Ele é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Debaixo das tuas asas, cubra-me com tua poderosa mão. Quando os oceanos se revoltam, tu és soberano sobre tudo. Eu ando contigo sobre as águas, tranquilo estou, pois sei que és Deus. Somente em Deus minha alma tem refúgio. Tranquilo estou, conheço teu poder. Quando os oceanos se revoltam, tu és soberano sobre tudo. Eu ando contigo sobre as águas, tranquilo estou, pois sei que és Deus. Quando os oceanos se revoltam, tu és soberano sobre tudo. Eu ando contigo sobre as águas, tranquilo estou, pois sei que és Deus. Somente em Deus minha alma tem refúgio. Tranquilo estou, conheço teu poder. Quando os oceanos se revoltam, tu és soberano sobre tudo. Eu ando contigo sobre as águas, tranquilo estou, pois sei que és Deus. Marcos capítulo 6, verso 45, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar.
e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. O texto vai dizer que Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse para um outro lugar. Então Jesus sabia muito bem o que iria acontecer, e Ele sabe exatamente o que vai acontecer na nossa vida. O texto vai dizer que os discípulos entram naquele barco e eles estavam remando com dificuldade porque o vento era contrário. Sabe, às vezes nós estamos remando com dificuldade diante da vida. E por que remamos com dificuldade? Porque os ventos são contrários. E esses ventos contrários, eles têm nome. Pode ser que o seu vento contrário seja a enfermidade. Pode ser que o seu vento contrário seja a escassez do recurso financeiro, a falta de um trabalho. Talvez o nome do vento contrário que sopra aí na sua vida pode ser a dificuldade nos relacionamentos. Eu não sei qual é o nome do seu vento contrário. O que nós sabemos é que antes da dificuldade de remar nessa vida, nós precisamos entender que precisamos identificar Jesus no meio da tempestade, quando os ventos são contrários, e trocar a nossa inquietação, a nossa falta de fé, por confiança nele. E quando nós olhamos para Jesus com um coração cheio de confiança e coragem, nós podemos ouvir a palavra que ele disse aos discípulos: calma, sou eu. Então o texto vai dizer que ele diz assim: não tenha medo. E subiu no barco. E quando ele sobe no barco, está junto com os discípulos, o vento se aquieta, a tempestade cessa e a calmaria se estabelece. Aleluia! É exatamente isso que Jesus deseja que aconteça no seu coração, na sua vida, nesta manhã. Que você possa enxergá-lo no meio à tempestade, os ventos contrários, e possa convidá-lo para entrar no seu barco, no barco da sua vida, e dar a ele a centralidade da sua vida, a direção do seu barco. O seu barco vai estar na direção certa e os ventos vão cessar, porque ele tem poder para dizer assim: vento, aquieta-te. Vento, para, porque chegou a hora do meu filho gozar de bonança. Eu não sei qual é o nome do seu vento contrário, mas o que nós sabemos é que Jesus de Nazaré, ele tem poder para todas as coisas, e é no nome dele que nós vamos orar, e nós vamos abençoar a sua vida, a sua casa, porque mesmo que os oceanos estiverem mexidos, mesmo que as águas estiverem movimentando de tal maneira a balançar o barco da nossa vida, Jesus de Nazaré tem poder para nos abençoar. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz que os discípulos estavam com dificuldades quando os ventos estavam contrários, mas o Senhor Jesus vai em direção a eles, entra naquele barco e a bonança se estabelece. É exatamente isso que nós precisamos nessa manhã. É exatamente isso que nós queremos. Existem pessoas, famílias, que cada um a sua dificuldade, a ansiedade, mas o único homem que se chama Jesus pode entrar agora na nossa vida, na nossa casa e ajeitar
aquilo que está desorganizado, aquilo que está precisando de bênção, aquilo que está precisando de atuação poderosa na área da saúde, nos relacionamentos. Seja qual for o vento contrário que sopra contra a nossa vida e a nossa casa, nós te pedimos que o Senhor profira uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, e que a bonança chegue nessa manhã na vida do meu irmão, na vida dessa casa que precisa ser restabelecida, um tempo de paz, um tempo de alegria. Então nós te pedimos, Senhor, entre na nossa vida, entre na nossa casa, resolva e nos abençoe, porque mesmo que os oceanos estiverem mexidos, mesmo que eles se revoltarem, nós vamos confiar no Senhor. O Senhor é soberano. Então entra na nossa vida, entra no barco da nossa casa e nos abençoe com poder e graça. Por isso nós oramos e fazemos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Adore ao Senhor. Queridos, continuando o culto dessa manhã, dia 30 de agosto, e dando continuidade a uma série que nós começamos na semana passada, eu quero convidá-los a que abram e mantenham aberta a sua Bíblia na Palavra de Deus, na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Eu li na semana passada, vou reler para que a gente possa se situar no texto. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, que diz o seguinte: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estou repetindo para que a gente possa gravar esse versículo precioso, que nós ressuscitamos com Cristo e estamos com Cristo. Isso é segurança de salvação, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículos 8 e 9 diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para que pratiquemos as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor esse texto lido. Agradeço, ó Deus, pela tua palavra, que é viva e ela já fala aos nossos corações. Nós pedimos que o teu Santo Espírito possa atuar na nossa mente, no nosso coração, e fazer-nos ultrapassar a lei, a letra,
e possamos praticar e viver aquilo que o Senhor nos tem a ensinar nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Apenas uma recapitulação de onde nós caminhamos no domingo passado. Nós fomos até o versículo 3, e no versículos 1, 2 e 3, nós falamos as seguintes verdades: que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Cristo nos ressuscitou, e o pecado ele trouxe 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E morte não é cessação, e sim separação. E falamos também dos 3 inimigos que temos, que é o mundo, a carne e o diabo, e como a Bíblia ela nos orienta para lutarmos e para vencermos os tais inimigos. Começa agora no versículo 4, que diz o seguinte: mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. A palavra que eu quero que você guarde no seu coração e que você medite a respeito dos conceitos que nós vamos desenvolver hoje aqui é misericórdia. Deus que é rico em misericórdia. Nós ouvimos muito falar sobre Deus misericordioso, Deus de misericórdia, o Pai das misericórdias do Senhor na nossa vida. E aqui diz que Deus é rico em misericórdia. Daqui a pouco, num conceito, para que a gente possa entender a diferença, agora entendendo o conceito de misericórdia, e daqui a pouco o conceito de graça, que também faz parte do caráter de Deus, a gente vai entender essas virtudes de Deus colocadas e postas na nossa vida. O versículo diz: Deus é rico em misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia, entendendo como a palavra é concebida, faz-nos compreender melhor o conceito. Misericórdia é a junção de 2 palavras: miséria e cardia. Miséria é a condição de pobreza, de miserabilidade, de não termos e não sermos absolutamente nada. Somos miseráveis. E cardia vem do conceito de coração. Quando falamos misericórdia, nós estamos juntando essas 2 palavras para dizer assim: olhar para a miséria do outro com o coração. Deus, a Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia, porque Ele olha para o nosso estado, Ele olha para a nossa miséria com um olhar de compaixão, com um olhar de coração, de pena, de dó. Deus, Ele olha para as nossas misérias com sentimentos. E Deus, ao olhar para nós, e a Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia, e aí, por causa dessa misericórdia de Deus que é rica para conosco, a Bíblia diz que Ele nos ama de acordo com a sua misericórdia. Ele olha para nós e vê a nossa condição, e Ele então age baseado naquilo que nós somos. E nós somos absolutamente nada. E é pela misericórdia de Deus que a gente precisa entender que nós estamos vivos, que nós sobrevivemos. O profeta Jeremias, em Lamentações 3:22, chega a afirmar o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que isso significa?
Significa dizer, e aí ele completa, Lamentações, Jeremias 3, 22 e 23, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias se renovam a cada manhã, grandes são as suas misericórdias. Se Deus não agisse conosco com misericórdia, nós não existiríamos. Nós seríamos, como a palavra diz, consumidos. Mas todo dia que você e eu, todo dia que nós nos levantamos, as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. E elas são grandes a cada manhã. Porque Deus olha para você e Deus olha para mim e vê que nós não merecemos nada, nós não temos nada. E mesmo assim Ele olha para nós com compaixão. Então, pela misericórdia do Senhor, e essa é a diferença quando nós estivermos falando sobre graça, a misericórdia do Senhor, ela se explica da seguinte forma: pela misericórdia do Senhor, nós não recebemos aquilo que merecíamos, ou que merecemos. Porque o que nós merecemos? A morte, a condenação, o sofrimento. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele não nos dá aquilo que de fato nós merecemos. E por que Ele não nos dá? Porque as misericórdias do Senhor são grandes. As misericórdias do Senhor, elas se renovam. A misericórdia do Senhor, ela habita num Deus que é cheio de misericórdia. E a Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia. Queridos, se eu e você entendermos isso, nós vamos, entre outras coisas, mas no mínimo, entender e viver uma vida de humildade. Entendendo que o que nós temos, o que nós somos, o que nós conquistamos, não existe em nós mérito nenhum, força nenhuma. Mas tudo o que temos, o que somos e o que conquistamos é graças à misericórdia do Senhor. Porque é pela misericórdia do Senhor que nós nos levantamos todos os dias, que nós nos pomos de pé, que nós vivemos, porque se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. E a Bíblia diz que Deus é um Deus rico em misericórdia. Então guarde bem esse conceito. É na misericórdia do Senhor que é por causa da misericórdia do Senhor que nós não recebemos o que de fato merecemos. Porque se nós formos olhar os nossos merecimentos, nós merecemos a condenação, merecemos a morte. O versículo 5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Vivificar é dar vida eterna. Há um conceito, e principalmente na área da saúde, usado por médicos, paramédicos, enfermeiros, que chama-se ressuscitação. Ressuscitação é trazer à vida aquelas pessoas que estavam quase do outro lado. E aí, como é feito esse processo de ressuscitação? Massagem cardíaca, respiração boca a boca, às vezes o choque, desfibrilação e outros recursos que são usados. Mas o conceito que a Bíblia usa aqui é o conceito de vivificar, é o conceito de ressurreição. Ressurreição é muito mais do que ressuscitação. Ressurreição é aquele que já passou de um lado para o outro. É aquele que já passou da vida para a morte. E aí foi aquela situação que Jesus enfrentou ao ressuscitar, ao ressurgir. Aquela situação que Jesus traz Lázaro, depois ele passar 4 dias no túmulo. Isso é ressurreição. É esse o conceito que está aqui na palavra de Deus, quando diz que Jesus Cristo nos ressuscitou, ou nos fez ressurgir, ou nos vivificou. Ou seja, Ele nos deu
vida. E em que situação ele nos deu vida? Quando nós estávamos mortos, isso está no versículo 1, em nossos delitos e nos nossos pecados. Porque o pecado, como nós vimos no estudo passado, ele nos leva à morte, porque o salário do pecado é a morte. E Cristo, ele nos ressuscitou, nos vivificou. E nos vivificou trazendo da morte para a vida. E a Bíblia diz aqui, nesse texto, no versículo 5 especificamente, estando nós mortos em nossos delitos e nos nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Esse texto, ele é muito forte, e aí eu quero desenvolver alguns conceitos aqui. Primeiro, as ovelhas de Jesus creem na sua voz. E Jesus fala isso lá em João capítulo 10, versículo 27, 28. Esse é um versículo muito importante, porque ele diz assim: dou-lhes a vida eterna, ninguém as arrebatará da minha mão, meu Pai é quem mais deu, e eu e o Pai somos um. Nesse conceito, nesse versículo existem alguns conceitos e algumas verdades que nós precisamos, como crentes em Cristo Jesus, guardá-las e estar sempre lembrando no nosso coração e na nossa mente. Primeiro, um conceito-chave importante da palavra de Deus é o conceito de vida eterna. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer e para reverter a situação de pecado e de morte na vida do ser humano. E todos nós, por causa do pecado e por causa das obras do diabo na nossa vida, nós somos condenados à morte. E Jesus Cristo veio para nos dar vida, vida em abundância e vida eterna. Esse conceito é tão forte na palavra de Deus que só no Evangelho de João, o conceito vida eterna aparece 17 vezes. O texto central do Evangelho, João 3,16, por exemplo, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus está falando isso para Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 5, 24, Jesus fala assim: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João 17, 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus único, verdadeiro, conheçam a ti e conheça ao Pai, conheça a ti como Deus único, verdadeiro e o teu Filho que tu enviaste. Esse conceito de vida eterna, ele é amplo e é claro na palavra de Deus. E eu queria afirmar esse conceito para dizer o seguinte: uma vez recebido a vida eterna, o conceito por si só já difunde a ideia de que a vida eterna ela é permanente. Aliás, a Bíblia é clara, e eu cheguei a citar isso no estudo passado, quando diz o seguinte: quem crê está salvo. Já passou da morte para a vida. Quem não crê está condenado. Vida e morte, condenação e salvação, luz e trevas, são conceitos opostos para aqueles que estão ou não estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, vida eterna, oposto à morte eterna. Salvação, oposto à perdição. Trevas, oposto à luz, ou luz, oposto a trevas. Vida, oposto à morte. Esses conceitos são tão claros, além deles, a Bíblia tem outros ensinos que diz ou que afirma
sobre a questão da salvação, e eu estou querendo que você guarde esse conceito. Você que tem Jesus como seu salvador pessoal, a sua salvação é garantida, e ela é eterna. Não por causa de você, não por causa de mim, mas por causa daquele que nos salvou. Você estando com a Bíblia aberta, se você voltar um capítulo e for lá no versículo 13 e 14 de Efésios 1, 13 e 14, diz que nós fomos selados em Cristo, depois de sermos salvos por Cristo Jesus, fomos selados com o Espírito Santo. O selo, que é uma ideia difundida ainda hoje, talvez com a tecnologia, mas a ideia do selo continua, é aquela ideia, primeiro, de propriedade. E aí eu vou usar uma linguagem que era muito comum, por exemplo, antigamente nas fazendas, quando alguém comprava uma quantidade de gados, grande ou pequena, ele imprimia no gado o seu selo, geralmente as iniciais do nome do fazendeiro. Aquele selo ali indica propriedade. Nós somos propriedade de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo diz assim, João 10, 28 e 29, meu Pai quem mais deu é mais forte que eu. Nós estamos nas mãos de Jesus Cristo. Jesus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós somos ovelhas de Jesus Cristo, propriedade. O selo, ele também vai mostrar um outro conceito, que na Bíblia também ele é mostrado, que é o conceito de inviolabilidade. A inviolabilidade significa que não pode ser mexido. A salvação do crente é garantida e ninguém pode nos tirar da mão de Jesus Cristo. Não porque nós somos fortes, mas porque a mão de Jesus Cristo é quem nos segura. Esse conceito, por exemplo, ele é mostrado através do selo. Quando Jesus, por exemplo, ao morrer, e aí eles foram até Pilatos e falaram assim, olha, ele falou que ia ressuscitar, então para que ninguém vá lá e tire o corpo dele, diga que ele tenha ressuscitado e invente uma mentira, coloque lá os soldados para vigiar. Então Pilatos mandou soldados para vigiar lá o túmulo de Jesus, e além disso, em frente ao túmulo havia uma pedra, e ele deu o anel dele para que selasse o túmulo. Esse selo era feito da seguinte forma, uma argamassa de um lado, outra argamassa de outro, eles esticavam uma corda e prendia na argamassa, e depois ia na argamassa e selava para que ninguém pudesse violar. Inviolabilidade. A nossa salvação não pode ser violada. Propriedade, inviolabilidade, e em terceiro lugar, autenticidade. A salvação, quando ela passa pelo crivo de Jesus Cristo, com o selo do Espírito Santo, ela é verdadeira, autêntica. Isso é muito comum hoje nós vermos quando você vai, por exemplo, num cartório, e aí você tira cópia de um documento e você pede para autenticar. Aquela autenticação está dizendo assim, esse documento ele é verdadeiro. Isso acontece na nossa salvação. Quem nos autenticou, quem nos selou, quem diz que a nossa salvação é de verdade, é o Espírito Santo. Por isso que eu e você, ao aceitarmos Jesus Cristo como Salvador, termos o selo do Espírito Santo, nós precisamos ter essa segurança de que a salvação, ela é de verdade, ela é inviolável e inviolável, e ela é uma salvação para sempre. Jamais duvide que você, ou da sua salvação. Se você aceitou Jesus Cristo como Salvador, você tem a salvação garantida por Jesus Cristo. E além disso, no versículo 14, ainda afirma que o Espírito Santo nos é dado como penhor. Até Jesus Cristo voltar,
ou até a nossa partida, nós temos a garantia de que existe alguém penhorando a sua palavra, de que a nossa salvação, ela é verdadeira, autêntica e inviolável. E essa pessoa é o Espírito Santo que nos foi dado no dia da nossa salvação. Ele nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos ressuscitou, no versículo 6, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez sentar nas regiões celestes. Essa é outra verdade a respeito da salvação. Nós somos herdeiros de Deus e a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. A salvação é algo tão profundo, tão grande e tão espetacular, que mais do que tirar do reino das trevas e colocar no reino da luz, Jesus nos colocou em um lugar de destaque. Nos fez sentar, olha o que diz o texto no versículo 6. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Lembra daquela história que Jesus contou do filho pródigo? Que tendo saído de casa, gasto absolutamente todos os seus haveres, volta para o pai e ele diz: não quero mais ser um filho, me trata só como empregado, eu quero apenas ter o básico. E o pai diz assim: não, você não perde a condição de filho, você aqui continua sendo filho. E colocou nele alparca nos pés, colocou roupas novas e colocou uma aliança ou um anel no dedo. Jesus, mais do que tirar do reino das trevas e nos colocar no reino da luz, Ele nos coloca em lugar de destaque. Ele nos faz assentar juntamente com Cristo nas regiões celestes. E nos faz herdeiro de Deus e nos faz co-herdeiro com Cristo. Além disso, nós temos uma outra figura que é muito importante quando a Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas e colocou no reino da luz. A Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Eu e você, nós, em Cristo Jesus, nós somos tratados como príncipes. Nós somos tratados como pessoas que valem e muito para Deus. Eu estou dizendo isso para que, se eventualmente você esteja vivendo uma situação em que sua autoestima esteja lá embaixo, que você esteja se achando o mais miserável de todos os homens, de todas as mulheres, aquele que não vale absolutamente nada, eu quero dizer que para Deus você continua valendo, e Deus, Ele não desistiu e Ele não desiste de você, e Ele coloca você em lugar de destaque. Ele faz você se sentar nas regiões celestes. Tome posse dessa bênção de Deus na vida que o crente tem como promessa em Cristo Jesus. No versículo 7, a Bíblia diz: para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela bondade para conosco. O que eu quero chamar aqui é séculos vindouros, futuro. A salvação, ela tem 3 tempos na vida do crente: passado, presente e futuro. A Bíblia diz que no passado Ele nos vivificou. É isso que está escrito aqui: passou. Ele nos deu vida, nos ressuscitou. Ele nos vivificou no passado. E quando a Bíblia fala do passado, a Bíblia está falando um outro conceito. Quando Ele nos salvou, de que nós fomos salvos? Nós fomos salvos da pena do pecado. E a pena do pecado qual é? A morte. O salário do pecado é a morte. Então, eu e você, que temos Jesus Cristo como nosso Salvador, a salvação nos atingiu no passado, talvez há 10, 20, 30, 40 anos na sua vida, no momento em que você pediu a Jesus para entrar no seu coração, Jesus entrou no seu coração, o Espírito Santo te selou. Nesse momento, a Bíblia diz que você e eu, nós fomos livres da pena ou do salário do pecado. Mas existe um outro tempo da salvação na nossa vida. A Bíblia diz assim: pela graça
sois salvos. Nós continuamos sendo salvos. Salvo de quê? Agora nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Porque, como eu disse no estudo passado, em nós continua habitando a natureza carnal que nós trouxemos dos nossos pais. E essa natureza, ela dia após dia clama para que nós a satisfaçamos. Ou seja, façamos os seus desejos e as suas vontades. É um poder que existe dentro de nós e que nos intui, que nos leva, que nos conduz ao pecado. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos sendo salvos dia após dia. E como é que eu e você nós estamos sendo salvos? Quando nós mortificamos essa natureza, a natureza carnal. Esse é um trabalho de todo o dia. Alguns pecados nós podemos enfrentar. Outros nós temos que fugir. Mas a todos nós nunca devemos ceder. Quando nos é oferecida a oportunidade ou a tentação, existem situações que você diz não, que você pode enfrentar, você tem força para enfrentar. Existem outras situações, quando são oferecidas oportunidade para você pecar, para eu pecar, nós não temos força, então é melhor fugir, porque se nós enfrentarmos, nós vamos cair. Mas toda vez que nós dizemos não ao pecado, nós estamos sendo livres do pecado, salvos do pecado. Pela graça, sois salvos. Por último, nesse versículo que foi lido, o versículo 7, diz, para nos mostrar nos séculos vindouros, ou seja, no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Guarde esses 3 P's. No passado, nós fomos salvos da pena do pecado. No presente, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. No futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Porque quando nós partirmos, ou quando Jesus nos buscar, já não existirá mais pecado. Então, não existirá mais a presença do pecado nas nossas vidas. A salvação ela é tão preciosa que ela salvou-nos, ela salva-nos e ela nos salvará. Versículo 8 diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ainda há pouco nós falamos sobre misericórdia. Agora eu quero falar sobre o conceito de graça. A graça é um outro atributo de Deus. A Bíblia diz que é o Deus de toda a graça. No capítulo 1 de João, a Bíblia diz que a graça de Deus, aliás, no capítulo 2 de Tito, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E no capítulo 1 de João, falando de Jesus, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Depois lá na frente, diz que nós vimos a sua glória, a glória de Deus, cheio de graça e de verdade. Deus é o Deus de toda a graça. E aqui, nesse versículo, diz que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Eu quero que você guarde esse conceito. A salvação, ela acontece quando a graça de Deus se manifesta na nossa vida. E o que é graça? Se misericórdia é não recebermos aquilo que nós merecemos, graça é recebermos aquilo que não merecemos. É um trocadilho? É. Mas se você entender isso, você vai entender a diferença entre misericórdia e graça. Pela misericórdia, nós não recebemos o que merecemos, que é a morte. E pela graça, nós recebemos o que não merecemos, que é a vida. Pela graça sois salvos, recebemos vida. Pela graça sois salvos
por meio da fé. Não existe em nós nenhum mérito, nada que possamos fazer para recebermos a salvação. É graça de Deus na nossa vida. E é na graça e através da graça que nós recebemos o que nós não merecemos. E o que nós não merecemos é a vida eterna. Mas mesmo assim, Deus nos deu vida eterna através de Cristo Jesus, o seu Filho. Para que eu e você pudéssemos, ou para que nós possamos ser alcançados pela graça, existe um exercício que depende de nós. E isso se chama fé. Fé é confiar nos méritos de Cristo. E só existe salvação na vida de uma pessoa quando a graça de Deus se encontra com a fé. Nunca se esqueça disso. Talvez você já tenha compartilhado do Evangelho com alguém. Talvez você todo dia no seu trabalho, na sua família, você fale de Jesus ou viva Jesus, as pessoas veem Jesus, mas ainda assim você ouve as pessoas dizerem: ainda não fui tocado pela graça. Claro que elas foram tocadas pela graça. Toda vez que alguém fala de Jesus, toda vez que elas ouvem falar de Deus, toda vez que elas ouvem falar do céu, do juízo, de Deus, do amor, isso é graça de Deus se manifestando a ela. Como eu disse no versículo citado há pouco de Tito, capítulo 2, a graça de Deus se manifesta trazendo salvação. Isso é graça. Mas só vai acontecer salvação na vida dessa pessoa quando ela fizer o exercício da fé. Por quê? A salvação é o encontro da graça com a fé. É uma via de duas mãos. Quando a graça de Deus se encontra com a fé do homem, então acontece um fenômeno extraordinário chamado salvação. Mas às vezes a graça de Deus se manifesta, mas a fé, ela não foi manifestada. E muitas pessoas estão perdendo a oportunidade da salvação, porque naquilo que tangem, ou naquilo que é do trabalho delas, que é exercitar a sua fé para crer em Jesus Cristo, elas não querem. Mas quando alguém, pela fé, aceita Jesus Cristo como Salvador, então o encontro da graça com a fé produz a salvação. Se você já foi alcançado pela graça, ou está sendo alcançado pela graça, e se você já exercitou a sua fé, você está salvo em Cristo Jesus. Se eventualmente você está ouvindo essa palavra, isso é graça. Mas se você ainda não exercitou a sua fé, não perca essa oportunidade de deixar a graça de Deus encontrar com a sua fé. Porque o dia que isso acontecer, vai acontecer na sua vida um fenômeno chamado salvação. E quando você for salvo por Jesus Cristo, então você terá a segurança e a garantia da vida eterna prometida por Ele. Fé e graça produzem salvação. A Bíblia diz que, no versículo 9, já finalizando o nosso estudo nessa manhã, a salvação não vem pelas obras. Versículo 9 diz assim: não vem pelas obras para quê? Para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por aquilo que faz. Nós somos salvos por aquilo que Jesus Cristo fez e porque nós cremos naquilo que Ele fez. Jesus Cristo fez graça. Nós cremos, fé. Então, nós somos salvos se nós cremos ou se crermos naquilo que Cristo fez por nós. Não vem das obras. A salvação que você tem, a salvação que eu tenho, a salvação que nós temos em Cristo Jesus, não foi porque nós trabalhamos para ter. É porque nós exercitamos a nossa fé e cremos naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Mas se a salvação não vem pelas obras, e o que nós estamos desenvolvendo e terminando o estudo que começamos no domingo passado, que é a salvação é um presente de Deus, mas é responsabilidade do homem, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Ela é um presente de Deus, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Mas e aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolver a minha salvação. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Versículo 10 diz assim: porque fomos criados em Cristo Jesus, feituras dele,
para que pratiquemos as boas obras. Desenvolver a salvação é praticar as boas obras. As boas obras não levam à salvação, mas a salvação nos conduzirá às boas obras. As boas obras jamais vai fazer com que alguém receba a salvação, mas todo aquele que é salvo vai desenvolver a sua salvação através das boas obras. A palavra de Deus diz que nós precisamos trabalhar. E esse é um conceito que às vezes tem se perdido entre os crentes, por entender que a salvação não vem pelas obras, isso é verdade, mas acham que depois de salvos não podem fazer nada, ou não têm que fazer nada. Nós precisamos fazer. Nós não somos salvos porque merecemos, mas isso não quer dizer que nós não devamos nos esforçar. A ausência de mérito, guarde essa frase, a ausência de mérito ou de merecimento não exclui esforço. A ausência de mérito não exclui esforço. Se eu não mereço a salvação, não significa que depois de salvo eu não tenho que me esforçar e trabalhar. E aí eu quero terminar a nossa reflexão nessa manhã dizendo o seguinte: se a salvação é um presente de Deus na nossa vida e é uma responsabilidade minha desenvolver, como que eu desenvolvo a minha salvação? A minha salvação ela é desenvolvida através de obras em que áreas? Pelo menos essas 3 aqui que eu vou citar. Primeiro, nas áreas sociais. E aí eu poderia citar outros textos, mas eu quero citar um que você vai se lembrar da importância de nós, como crentes, salvos em Cristo Jesus, realizarmos as obras sociais. A justiça social me faz olhar para o outro com um olhar de misericórdia, sentir a miséria dele no meu coração e procurar suprir de acordo com a necessidade dele, daquilo que eu posso. Um dos textos que fala sobre obras sociais, que é um texto muito profundo da palavra de Deus, é lá no sermão profético, quando Jesus vai falar sobre o juízo final, Mateus 26, ele diz assim: e quando o Filho do Homem voltar, separará os salvos dos perdidos, os bodes das ovelhas, colocará uns do lado direito, os salvos, outros do lado esquerdo, os perdidos, e vai dizer aos salvos o seguinte: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste de beber, estava nu, me vestiste, forasteiro, me acolheste, na prisão e foste visitar. E aí os salvos vão dizer para Jesus assim: Senhor, mas quando que isso aconteceu na nossa vida? Te vimos nu, com fome, com sede, te visitamos, te acolhemos. Jesus vai dizer assim: todas as vezes que fizesse a um destes pequeninos, a mim o fizesse. Nós precisamos fazer as obras sociais, nos colocarmos na condição do outro e satisfazermos as necessidades do outro. Nenhuma dessas obras que, porventura, venhamos fazer ou que façamos, nos garantirá a salvação. Mas todo aquele que é salvo, ele vai querer realizar esse tipo de obra. Então, nós precisamos desenvolver a nossa salvação e fazemos dessa forma quando a gente coloca-se no lugar do outro para satisfazer a necessidade do outro. Outro tipo de obras que nós precisamos fazer são as obras evangelísticas. Nós precisamos pregar o Evangelho, não só viver o Evangelho, mas pregar o Evangelho. Jesus, quando estava para voltar ao céu, no capítulo 16, versículo 15 de Marcos, ele dá uma ordem, é a ordem que é repetida também lá em Mateus 28, que diz assim: portanto, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, existe uma ordem para que eu produza obra de evangelização, que é a pregação do Evangelho.
no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, na sua casa, e começa de casa, nós precisamos produzir esse tipo de obra. Obras sociais, obras evangelísticas e, por último, obras morais. A Bíblia é repleta de textos que falam sobre obras morais. Efésios 4, Gálatas 5, Atos, Mateus capítulo 5, 6 e 7, fala sobre a nossa conduta cristã, que deve mostrar Jesus Cristo em nós. As pessoas precisam olhar para nós, naquilo que nós vivemos, fazemos, da forma como nós nos relacionamos e ver que os nossos atos mostram Deus. E esses atos são mostrados no caráter. Às vezes você não vai precisar abrir a boca, mas o seu comportamento vai dizer que você é alguém diferente, que você está tendo obras que revelam o seu caráter, e o seu caráter deve ser o caráter de Jesus Cristo. O meu caráter deve revelar o caráter de Jesus Cristo. Efésios 4, por exemplo, fala algumas coisas assim: aquele que furtava, não furte mais. Não mintais uns aos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que seja para edificação. Nós precisamos nos comportar de forma que o nosso comportamento possa mostrar que nós somos salvos. Finalizando, eu quero que você grave este versículo. Versículo 12 de Filipenses, capítulo 2, que diz o seguinte, Filipenses, capítulo 2, versículo 2, que foi basicamente o texto que eu citei aqui, mas que nos induz, nos orienta a que nós desenvolvamos a nossa salvação. Assim, pois, amados, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A palavra de Deus, nesse texto, Efésios 2, de 1 a 10, compartilhado nesses 2 domingos, nos ensina, dentre tantos outros textos, a que nós trabalhemos para que a nossa salvação ela possa ser desenvolvida. Você não pode aceitar a ideia de que você tenha 10, 20, 30, 40 anos e continue com a mesma estatura espiritual que você tinha quando você se converteu. Paulo chega a condenar os coríntios e chama de meninos, criancinhas em Cristo. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação de forma que nos tornemos adultos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida e possa abençoar a sua conduta, o seu comportamento, de forma que você desenvolva a sua salvação e glorifique ao Senhor. Que nós, como igreja, nós possamos glorificar ao Senhor e desenvolver a nossa salvação. Vamos orar? Ó Deus, eu quero te pedir pelo meu irmão que está ouvindo nesta manhã ou em outro tempo esse texto e essa reflexão da palavra de Deus. Que haja uma compreensão sob a orientação do Teu Santo Espírito, para que nós nos responsabilizemos, cada um de nós, e possamos desenvolver a nossa salvação. Que aquilo que a graça fez na nossa vida, ao trazer salvação, quando nós colocamos a fé no Senhor, possa ser manifesto através agora das obras que vêm como consequência da salvação. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença nesse culto, porque aqui você pode cantar, orar, meditar na palavra de Deus. É a minha oração que Deus abençoe o seu domingo, agora pela manhã, à tarde e à noite. Quero pedir que você possa compartilhar
nas redes sociais suas os links da igreja, compartilhe esse vídeo. Seria bom se você compartilhasse não só esse, mas também o vídeo do domingo passado, porque aí as pessoas poderão assistir os dois e compreender melhor esse estudo sobre salvação presente de Deus, mas responsabilidade do homem. Então compartilhe e continue compartilhando para que a gente possa alcançar, ultrapassar o número de inscritos. Peça às pessoas dos seus relacionamentos para se inscrever nas nossas redes sociais, e assim a gente vai poder melhorar as nossas transmissões. Logo mais às 17 horas, o culto infantil, você é convidado a participar, e não só participar, mas também junto com os seus familiares, crianças, né, e pessoas aí da sua casa, participarem deste culto de adoração ao Senhor. E às 19 horas, aqui no templo, culto ao vivo, né, para você, e a celebração que acontece aqui com as pessoas que se inscreveram. Então, se você se inscreveu, chegue um pouquinho mais cedo, 20 para as 7, 15 para as 7, chegue, tome o seu lugar. E você que não pôde se inscrever, ou porque ainda não está liberado para você, ou a agenda, né, se encheu rápido, cultue da sua casa, cultue de onde você está, junto com a sua família, adore ao Senhor e seja abençoado pela palavra de Deus. Então, logo mais, às 19 horas, esse é o convite. Não se esqueça de participar da mesa solidária. Se você tem recurso, vem e traga mantimentos para a mesa solidária, toda terça e toda sexta. E se você tem alguém que precisa, também pode falar para que possam vir aqui e ser abençoados pela mesa solidária. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua tarde. Amém.